Olá, muito boa tarde. Há textos da Bíblia que descrevem como foi preparado o primeiro Natal há 2000 anos. Eles são recordados nas missas destes dias e os textos do próximo domingo serão agora analisados pelos convidados do programa Eclésia, o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Juan Ambrósio, professor na mesma faculdade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Padre João Lourenço, é o segundo domingo do Advento, uma segunda etapa nesta preparação para o Natal. Que proposta temática nos é feita a partir dos textos que se escutam nas Eucaristias? Antes de mais, também as minhas saudações, uma boa tarde e os votos de uma boa preparação. Como já foi referido na introdução às nossas intervenções ou neste programa, é um tempo o Advento é essencialmente um tempo de preparação. Eu creio que o Advento tem, teologicamente falando, duas dimensões. Uma mais teológica, outra mais circunstancial. A teológica é no sentido de nos dar a perceber e nos sensibilizar para o sentido do tempo, que é sempre um adveniens permanente, um advento, um algo que há de vir. Uma caminhada, no fundo. Esta é, no fundo, o sentido principal e primeiro do Advento. O segundo sentido, que eu tenho um pouco... contempla esta imediatez festiva, é, de facto, preparar também este acontecimento, este encontro. Este encontro de Deus com o homem, do homem com Deus, e é, de alguma forma, este domingo tem, dentro deste objetivo, é testemunhar que com o mistério da encarnação dá-se início a um tempo novo, que é o tempo da Boa Nova. E nós vamos ouvir, principalmente no Evangelho, exatamente o grito dado pelo evangelista Marcos para a sua comunidade, a dizer que, de facto, com o início da mensagem de Jesus, irrompe este tempo novo. Podemos quase dizer que o Natal, que é o Natal que nós preparamos, em Marcos acontece pelo anúncio da palavra, porque é de facto a palavra que transforma. E o Natal perde talvez um bocadinho de... Aliás, Marcos não se refere ao Natal, refere-se de facto a esta partida, a este ponto de arranque, este início, esta entrada de Jesus de forma fulgurante na história para anunciar exatamente este tempo novo, este começo. Sim, o que o Advento nos diz é que este é o tempo oportuno. E é o tempo oportuno para se estabelecerem uma série de dinâmicas. Uma delas que é o anúncio de uma boa notícia. E o anúncio de uma boa notícia que está associada à chegada, já vamos ver o que é isto da chegada, de uma pessoa, de alguém concreto. E a verdade é que essa chegada não pode ser entendida simplesmente como preparar quase que passivamente o espaço, arranjar o espaço para acomodar aquele que chega, mas é mais para que ele se sinta em sua casa. Verdadeiramente essa é a dinâmica do acolhimento. Verdadeiramente essa é a dinâmica de quem prepara o acolhimento. Não é simplesmente disponibilizar o espaço para acomodar, mas era para que aquele que chega se sinta verdadeiramente em sua casa. E a verdade é que, se calhar, na maneira como temos vivendo a história, temos vivido a nossa existência, Deus é, parafraseando um título de um livro, Deus é um estranho em nossa casa. Não é que Ele não esteja aí. Ele está aí, sempre esteve aí, sempre continuará a estar. Muitas vezes Ele é um estranho que não é reconhecido, que não é visto como tal. E o Advento é este cair na conta de que Ele não é um estranho em nossa casa, de que este mundo é habitado por Ele. E, portanto, trata-se esse tempo de preparação da boa notícia. E que a boa notícia tem a ver com essa presença no meio do mundo. E, portanto, é esta disponibilidade para o reconhecer, esta disponibilidade para nos encontrarmos, esta disponibilidade para concretizar algo de novo que está já a acontecer, que eu preciso cair na conta dessa novidade e fazer tudo o que estiver a meu alcance para que ela possa marcar a história, marcar o decorrer dos dias. E antes de analisarmos a forma como o evangelista Marcos nos apresenta essa chegada, essa boa nova, vamos ouvir o texto que se escuta também nas Eucaristias deste domingo para depois o analisarmos. Está escrito no profeta Isaías: vou enviar à tua frente o meu mensageiro que preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto a proclamar um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Acorria a ele toda a gente da região da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de pelos de camelo, com um cinto de cabedal em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E na sua pregação dizia: vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu batizo-vos na água, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo. Padre João Lourenço, que nova era e que realismo tem esta nova era que Marcos apresenta? Eu destacaria vários aspectos que estão naturalmente presentes nesta página, neste texto. O primeiro, e ele faz um bocadinho eco daquilo que iremos ver na primeira leitura, é exatamente um anúncio profético. E um anúncio profético tem sempre uma dimensão que é, diríamos, de estímulo, que é desafio, que é interpelação, para que os crentes, aqueles a quem o anúncio se destinam, se abram, de facto, a uma mensagem que lhes é proposta, que tem a sua origem naquilo que é o projeto de Deus. Deste anúncio, Marcos passa para a concretização. Ou seja, este anúncio está concretizado, acontece, vai narrá-lo, vai apresentá-lo, porque ele é, de facto, aquilo que vai desafiar estes crentes à vivência. E apresenta-nos um testemunho, diríamos quase um mediador entre o tempo passado, que é a herança bíblica, e a nova realidade, que é Jesus Cristo, e este mediador, este testemunha é João Batista. O texto descreve, no fundo, uma forma que poderíamos dizer quase carigmática, ou seja, uma forma especial de dar este testemunho. Mostra então em que para acolher este tempo novo é preciso uma liberdade interior muito grande. E tudo aquilo que aqui se descreve, que nós temos logo como tendência imediata, é configurar a figura do Batista de uma forma estranha, um homem exótico, esquisito, etc. Esquecemos-nos que o que é importante é, de facto, a dimensão interior do coração. Portanto, esta liberdade interior, traduzida por esta narrativa, não é? Traduzida por esta narrativa, conduz-nos. O Marcos tem, no fundo, aliás, todos os evangelistas, mostrar que João foi certamente um personagem importante no seu tempo, mas que ele nunca se apresentou como um fim em si próprio. O objetivo de Marcos é conduzir, é convocar olhares para os orientar para, é atrair para que as pessoas não fiquem assim, mas que vão ao encontro daquele que deve ser encontrado, aquele que vem para encontrar, não é? E, portanto, não é João que vem para encontrar. João faz a mediação. Quem vem para encontrar e para ser encontrado é Jesus Cristo. E, portanto, toda esta dimensão é exatamente, como há pouco referia, para aqueles que encontram o Cristo, esse é o verdadeiro Natal. É muito interessante porque, de facto, quando falamos no Advento e nesta questão da preparação do que há de vir, nós nunca podemos perder de vista e do horizonte que esse há de vir já cá está, já veio, nós já vivemos esse tempo. E, portanto, agora, quando em cada ano fazemos memória, que não é só uma memória de lembrar um acontecimento passado, mas é de atualizar essa novidade, porque é sempre importante voltarmos à frescura dessa novidade. Acontece novamente? Acontece novamente, que sempre que eu penso, sempre que eu reflito, sempre que eu me abro a essa novidade, ela é uma realidade na minha existência. E aquilo que é dito a João nesta altura, qual é o itinerário que aqui surge? João está atento, percebe que há algo de novo que está a acontecer, percebe que esse algo de novo que está a acontecer tem a ver com a figura, com a pessoa, com a vida e a história daquele homem Jesus, mas percebe que essa notícia não é só para si, em primeira mão, não é para ficar guardada só em si. E quando ele percebe essa notícia, o que se predispõe a fazer é anunciá-la a outros, passá-la a outros, fazer de mediação.
Ora bem, isto que é dito aqui de João, essa voz que clama no deserto e que convida à mudança da atitude, que essa expressão conversão quer dizer, isso que é dito aqui no texto do Evangelho de João, é dito hoje a cada um de nós cristãos e à Igreja enquanto comunidade. Ou seja, ela é desafiada a reconhecer que neste Jesus Cristo acontece a novidade, mas que essa novidade não é para ficar encerrada no seu interior, nas paredes da sua comunidade, é para ser bradada aos quatro ventos, ser esta voz quebrada no deserto, anunciar que é possível um futuro diferente. E que esse futuro diferente pode ser bom, pode ser uma boa notícia. Depende da maneira como nós também fomos capazes de concretizar esse anúncio. E, de certo modo, a credibilidade das comunidades cristãs e da própria experiência cristã de cada cristão também vai ser vista e vivida a partir da capacidade que tivermos de fazer este anúncio e de o concretizar na história da humanidade. O ponto inicial para esse anúncio, o ponto de partida pode estar na capacidade ou não que existe em cada um, nas comunidades, para ouvir primeiro a tal voz? Sem dúvida nenhuma. E esse é um dos critérios, aliás, ao qual nós temos que estar muito atentos. Continuamos a celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II e aí surge uma categoria que é fundamental. Aliás, duas notas fundamentais que podemos destacar. O ouvir os sinais dos tempos e a realidade concreta do mundo e da história reconhecida como realidade onde Deus se revela, onde Deus acontece. E, portanto, às vezes nem é tanto só o diálogo que eu tenho que ter a anunciar ao mundo a presença desse Deus que a habita, mas também perceber que Ele, através do mundo, me está a mim a dizer qualquer coisa à comunidade crente, a mim qualquer coisa crente, não é? Como cristão, como crente, que Ele, através do mundo, também me está a dizer qualquer coisa. E é este diálogo entre uns e outros, feito nos dois sentidos, que é a concretização desta boa notícia. É possível outro horizonte, é possível outro futuro. Creio que este grito, assim formulado pelo Dr. Roy, é o grito que acontece também na primeira leitura. É uma afirmação dessa possibilidade de outro futuro para quem estava, como o povo de Israel, ainda retido, não é? E passamos a essa análise, o texto de Isaías, que se escuta na primeira leitura deste domingo. Efetivamente, esta primeira leitura é tomada de um texto. Eu diria que é um texto maravilhoso. Quer no seu conteúdo, na sua formulação literária, teológica e vivencial. E porquê é que é um texto fundamental? Eu diria mesmo que é um texto fundamental na própria experiência bíblica, porque contrapõe um anúncio feito pelo profeta, no início da segunda parte do seu livro, contra aquilo que era a experiência que o povo trazia na sua experiência de Babilónia. A experiência do cativeiro é, acima de tudo, e isto é importante percebê-lo, não é apenas o terem sido levados para uma terra estranha. A saída para uma terra estranha é mais do que estar longe, porque às vezes nós até vamos para fora, até para fazer turismo, não é? E até para conhecer e ficarmos muito contentes. Não é este o caso. A ausência do povo de Israel da sua terra significa a ausência de Deus. E isso vemos-lo muito bem através do Salmo 137, não é? Quando diz, junto dos rios de Babilónia, nos sentámos a chorar com saudades de Sião. As saudades não é do panorama, é as saudades daquilo que significa Sião, daquilo que significa Jerusalém. E Jerusalém significa exatamente esta comunhão, este convívio, esta proximidade com Deus. Isto é, de facto, determinante para a experiência bíblica. O profeta contrapõe exatamente esta amargura da ausência com o anúncio de um tempo novo. E por isso, tudo aquilo que nós encontramos neste anúncio de um tempo novo é bonito, porque é traduzido por palavras simples, mas carregadas de sentido. Consolai, consolai o meu povo. Ora, a consolação é um dom de Deus para o mundo bíblico. Estar longe de Deus é viver na ausência, é viver, eu diria, na amargura, é viver na solidão. E então o profeta começa exatamente com este grito da consolação, do anúncio, das maravilhas, das boas novas. É bonita esta expressão. Sobe a uma alta montanha e anuncia boas novas a Sião. Anunciar boas novas a Sião é vislumbrar um futuro, é vislumbrar um horizonte,
é ter uma esperança sólida, consistente e forte no coração. Isto, de facto, o profeta anunciou, e é aqui que o evangelista Marcos, conhecedor desta realidade veterotestamentária do Antigo Testamento, vai buscar a raiz para apresentar naturalmente Jesus Cristo. Porque, como eu dizia há pouco, o anúncio da mensagem de Jesus Cristo é a concretização, a mensagem e o anúncio feito por Cristo é exatamente a concretização deste anúncio feito outrora, porque Cristo também vem trazer uma mensagem de consolação, de reconciliação, de aproximação entre Deus e o homem. Esta dimensão da consolação é fundamental. Temo é que esta expressão no correr da rua, na voz da rua, não significa ou não tem o impacto que verdadeiramente ela tem nos textos bíblicos e que tem na mensagem. Porque não se trata de uma consolação no sentido de uma passividade, dizer, olha, paciência, é assim, não pode ser de outra maneira, deixa lá, isto está de melhorar, e depois lá, quando morreres, lá na vida eterna, as coisas... Não é dessa consolação que se trata. A consolação é aquela consolação que reside na boa notícia. Diz. Isso não é consolação, isso é resignação. Exatamente, mas muitas vezes... E esta mensagem não é nessa, era isso que eu ia sublinhar. Esta mensagem é de consolação no sentido de saborear interiormente o que é gozoso, exatamente. o que é felicidade, quando se tem uma verdadeira relação de comunhão com Deus e, naturalmente, com os outros. Não posso ter uma relação verdadeira de comunhão com Deus se, de facto, andar à guerra com toda a gente. Com toda a gente, se andar a fazer armadilhas. Ora, é exatamente isto que se tem que sublinhar, que esta consolação não é a resignação, mas é isto. Vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados. Eu estou convosco, vou caminhar convosco. Outro futuro é possível. Daí sobe à montanha e anuncia isso a propósito e quase que a despropósito, diríamos, anuncia a toda a gente e de toda a maneira, porque vocês não estão sozinhos. Portanto, pode-se iniciar aqui outra dinâmica diferente. E até no próprio deserto, porque é aí no deserto que o texto pede para preparar os caminhos. Exatamente, não é? O que é uma coisa que à partida poderia parecer estranha, não é? Então, não serão as melhores condições. Exatamente. Mas tudo se faz novo, tudo pode ser recriado, do nada pode surgir algo de novo. Aliás, se pensarmos um bocadinho até teologicamente, vem-me agora isso à presença, é isso a criação de Deus. O que é a criação de Deus quando a gente diz que é a criação do nada? Ou seja, quando Ele é capaz de fazer coisas novas, não é? De introduzir a novidade, de introduzir a beleza. E é isso que somos chamados a fazer em cada momento da história. E sobre este texto, ainda queria introduzir aqui um elemento que também é importante tê-lo. A experiência bíblica diz-nos que a primeira libertação foi penosa. Foi andar fugido pelo deserto, escapado do faraó, atravessar o mar, mesmo que esteja a pé enxuto, não deve ter sido nada agradável, não é? Foi andarem escondidos durante 40 anos, de tal maneira que até sonhavam as cebolas do Egito e os alhos do Egito, não é? Portanto, foi uma libertação da amargura, ou seja, a liberdade tem preço, não é? Aqui não, há esta liberdade e ela é uma liberdade gozosa, porque tanto o deserto, que não é nada agradável para andar por ele, não é? E a gente tem essa experiência frequente, aqui vai se transformar, veja lá, em autoestrada. Não vai haver vales, não vai haver curvas, não vai haver nada. É uma festa. Isto vem tudo embandeirado, com música à frente e atrás, para, no fundo, figurar esta consolação e este tempo novo que agora se abre ao povo de Deus depois desta experiência marcante. Porque o profeta lê o exílio, este cativeiro na Babilónia, não como um castigo, mas como um tempo de purificação. E é isso que é importante também destacar. Também não nos deixemos enganar, não é automático, não acontece porque sim. Exige da nossa parte que percorramos esse caminho e que também com esta presença o criemos, não é? Portanto, não é passividade, pelo contrário, é um convite claro a sermos ativos e proativos. Vejamos se foi assim que aconteceu, nessa proatividade que aconteceu com as primeiras comunidades cristãs. Paz Lourenço, a segunda leitura que se escuta neste domingo é da segunda epístola de São Pedro, no capítulo 3º, enfim, onde se remete para uma circunstância nova, para a tal boa nova, nomeadamente no tempo, quando o texto diz: um dia diante do Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Que tempo novo é este? Temos aqui uma saída fabulosa de São Pedro, não é? Porquê? Porque a experiência das primeiras comunidades cristãs foi também uma experiência dolorosa, não é? Perante, num primeiro momento, a adversidade dos judeus, as dificuldades. Num segundo momento, as dificuldades do império.
Num terceiro momento, os custos da própria localização resultantes das comunidades onde elas viviam. E naturalmente, face a isso, muitos dos primeiros cristãos ansiavam uma certa libertação, como aquela que vimos anteriormente e como aquela que fazia parte do credo da fé bíblica. E ao ansiarem essa libertação, naturalmente tinham esta expectativa de que o Senhor prometeu vir, prometeu estar, Ele há de vir, Ele há de estar, não é? E São Pedro vai recorrer a eu diria quase a este trocadilho, a esta forma de dizer, para mostrar que, efetivamente, não é uma questão de tempo, não é o tempo cronológico. É o cairológico. Não é o tempo cronológico, não é o tempo do cronos, da medida, não é? Como, de facto, assim também era para a teologia profética, assim é para a Bíblia. O tempo bíblico não se mede pelo relógio, mede-se pelo acontecimento e pela intensidade do acontecimento e do encontro. Aliás, na Bíblia não há tempo sem acontecimento. São os acontecimentos que fazem o tempo. E por isso nós não encontramos datas, encontramos acontecimentos que definem um tempo e um encontro, uma descoberta, uma mudança, etc. E São Paulo recorre naturalmente a este para dizer aos cristãos que devem ter uma forte esperança, porque não foram esquecidos, não podem estar a medir o tempo e têm de ter um coração forte para continuar nesta caminhada. E, portanto, acho que é fundamentalmente esse sentido, que é também o sentido que hoje podemos dar, porque preparar um Natal sem este propósito de fortalecer o coração para ir vencendo obstáculos e dificuldades que se vão levantando cada dia com muita esperança e com muita alegria, também não faria sentido. E é, de alguma forma, esta a dimensão que aqui podemos recolher. Este tempo novo que gera novos céus e nova terra. Eu recorro um bocadinho à imagem inicial de que isto não é só preparar o espaço, preparar a casa para acolher, para acomodar quem vem. É que esse que vem e que já cá está, faz a casa nova. Introduz novas dinâmicas, nova maneira de pensar, nova maneira de ver. Ou seja, e é isso que o texto nos quer dizer com novos céus e nova terra. Ou seja, há aqui uma novidade absoluta que não é simplesmente a novidade de que algo de diferente está a acontecer, não. É algo de diferente que é capaz de gerar novos céus e nova terra, ou seja, um futuro verdadeiramente distante, e esse futuro já é hoje, é preciso insistir nisso, ou seja, alterarmos as dinâmicas, construirmos algo de diferente, onde tenha a nota da misericórdia e da justiça de Deus, deste querer que as coisas vão para a frente e que as pessoas se realizem, se concretizem. E esse é um dos desafios lançados às comunidades cristãs. E aí que acontece Natal. Exatamente. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a apresentar os textos que nos falam desta espera do Natal há 2000 anos e que inspira a preparação que acontece também nestes dias para esse acontecimento que marca uma nova era na história da humanidade. O programa Eclésia fica por aqui, mais logo na Antena 1 chegamos à sua companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.